Bom dia, queridos, bom dia, graças a Deus, chegamos de novo, vencemos mais uma, estamos juntos, mais uma semana que se vai, e aí, mais uma semana de bênção, mais uma semana de agradecimento, agradecimento, afinal de contas, Deus nos deu a graça, e pela sua bondade nós chegamos até aqui. Então, um dia de agradecimento a Deus por mais essa semana. Que você também tenha em seu coração essa alegria de saber que Deus tem assim cuidado de você, Deus tem direcionado. E é dessa forma, viu? Um grande final de semana para nós. Um grande final de semana para você e família. Que Deus te dê a graça e que você lembre que apesar de nosso culto ser durante toda a semana, nossa vida com Deus ser todos os dias, deve ser todos os dias preocupados em servir a Deus, preocupados em agradar a Deus. Mas no domingo nós temos aquele momento especial onde nós nos agrupamos, né? Nós nos reunimos como igreja para um momento de louvor, um momento de adoração. Então lembra aí, domingo já está chegando, vai se organizando aí para você comparecer à sua igreja. Se não fizer parte de uma igreja, comece a criar aí, a ter essa preocupação de dedicar aí um momento de em comunidade agradar ao Senhor e louvar. Sim? Grande abraço ao Denis Renan, meu amigo. Deus te abençoe, Denis. Grande abraço, viu? Saudade do nosso tempo lá de CFC. Deus te abençoe. Hoje eu quero conversar com vocês a respeito de uma situação que a gente termina vivendo no nosso dia a dia e que, com o passar dos anos ou com o passar do tempo, me parece que é recorrente de acordo com o momento em que se vive, né? A questão de nós sabermos qual é a vontade de Deus, de entendermos qual é a vontade de Deus, mas que apesar das lutas vividas, e eu acredito até que é uma das causas, a outra causa é a nossa pessoalidade mesmo, é aquela forma como nós tentamos entender as coisas, nos leva a cometer erros. E erros que para alguns sofrem e têm até a oportunidade de reconstruir. Outros sofrem e com a consequência do erro, nem a oportunidade de reconstrução acontece. Por que eu estou dizendo isso? Porque me veio à lembrança o nome de Sansão. Sansão, lá em Juízes, capítulo 16, a Bíblia conta a história de um menino que ao nascer recebe de Deus uma promessa e a partir daquela promessa um voto é realizado, é necessário, que é o voto do nazireu, o nazireado, um voto de separação, um voto de permanência dentro daquilo que Deus exigia, né, dele, para que lá na frente ele também fosse agraciado com a bênção daquele voto, do resultado daquele voto, do cumprimento, seria o termo correto, daquele voto. Mas Sansão, ele cresce, e ao crescer, lembra que eu disse que a gente tem muito a ver em determinados momentos das nossas vidas? Sansão crescendo, ele olha aquele voto e ele começa então a não acreditar que aquele voto precisaria ser cumprido, que aquilo era vontade de Deus e sendo vontade de Deus deveria ser cumprida. Ele começa a ter alguma coisa, não sei se você vai familiarizar esse pensamento. Sansão começa a ter ideias de que poderia fazer diferente aquilo que Deus tinha pedido para ele fazer. Então existia ali algumas regrinhas que ele precisaria cumprir, né? Sansão, a história é muito comum, mas a gente vê Sansão agora com o menino fazendo coisas como se fosse, não vou dizer o termo afronta, que talvez fosse inapropriado ou até pesado para isso, mas ele ia fazendo pequenos testes com aquilo que Deus tinha determinado
para aquele que fosse nazireu. Né? Ele se envolve com a coisa morta, que não poderia. Ele pega uma mulher, ele casa-se, ele procura uma mulher, ele casa-se com uma mulher que não fazia parte daquele grupo de pessoas que Deus tinha separado. Olha, com aquele tipo, com aquela mulher, daquela nacionalidade, você não deve se envolver. E foi justamente o que Sansão fez com um ato de rebeldia diante do propósito de Deus. E quantas vezes dentro disso nós também temos nos nossos, né? Eu não acho que, de novo, eu não acho que é assim. Eu acho que posso fazer diferente. Eu acho que Deus é muito duro. Então eu posso sair desse princípio de Deus e caminhar um pouquinho dentro daquilo que eu penso ser certo. E Sansão fez dessa forma. E o que aconteceu com Sansão? Ao andar por caminhos que ele mesmo escolheu, a não cumprir aquilo que Deus tinha determinado que fosse cumprido na vida dele, para que lá na frente ele realmente fosse um homem de sucesso, realizado, um homem de bênção, um homem que cumprisse a vontade de Deus. Agora, Sansão encontra-se com Dalila. Percebe que a nossa mente, ela leva a gente a tomada de decisão tão difícil, que quando nós pensamos em tomar decisões baseadas no próprio entendimento, o nosso entendimento é tão limitado que Sansão ele foi testado por Dalila algumas vezes antes de culminar com o erro. O erro final, o erro que levou ele à morte. Ele foi testado por ela algumas vezes e cobrando dele qual era o segredo da sua força, o segredo da sua grande capacidade. Sansão era juiz, né? Então, como é que isso acontecia? A vaidade de Sansão foi um dos caminhos, né? E a sua falta de sensibilidade em perceber que existia uma artimanha do inimigo, de alguém que queria destruí-lo, engendrada ali, né? Algum plano sendo engendrado, e aí não percebendo isso, porque passou a ser orgulhoso, passou a ser vaidoso, passou a querer viver uma vida baseada em cima do seu princípio, das suas próprias decisões. Termina como Sansão agora confessando para Dalila qual era o segredo da sua força, e aí culminou na sua própria morte. O resultado final foi uma vitória, sim, porque Deus trouxe de volta, houve um conserto, mas ali já era tarde para ele usufruir na vida, durante uma vida, as bênçãos do seu nazireado. Isso era a visão de Sansão. Um outro que me chama a atenção, não com o resultado igual de Sansão, no sentido de morte imediata, mas de uma vida muito difícil, de uma vida muito complicada, foi Ló. Porque Ló era um homem que andava junto de Abraão. Por serem parentes, Abraão estava sempre ali na cobertura de Ló. E Ló sempre teve uma personalidade meio complicada, uma personalidade meio difícil. A história diz que Abraão sai com Ló e por eles terem terras, por eles terem gado, houve um problema entre eles, no sentido da permanência no mesmo lugar, que não era suficiente. Apesar de ser Abraão aquele que conduzia Ló devia agradecimentos a Abraão, devia favores a Abraão. Mas Abraão, o homem de Deus, o homem com visão de Deus, um homem que vivia dentro da perspectiva daquilo que Deus tinha dito que faria. Sansão abriu mão daquilo que Deus disse que faria para viver aquilo que ele acreditava que deveria ser vivido, da forma como ele acreditava. Morreu. Abraão vivia como Deus determinou a ele que vivesse. Havia uma promessa para Abraão. Ou seja, se a promessa era para Abraão, todos que estavam junto a Abraão também usufruiriam dessa promessa. Estavam juntos. E Abraão trouxe esse Ló, esse parente, para perto, para que ele também pudesse participar dessa herança, participar dessa bênção. Mesmo desobedecendo a ordem de Deus,
que não era para ter levado Ló, né? Abraão não entendeu. Quando Deus fala para Abraão, olha, pega a sua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei, ele entendeu que Ló era parente e levou. Se separam porque agora não tinha mais condição de viverem juntos em função das suas riquezas. Abraão sabiamente diz a Ló, olha, escolhe o que você quer. Porque no coração de Abraão ele já sabia que ele deveria se posicionar de acordo com a vontade de Deus. Qual era o plano de Deus para aquilo? Abraão tinha essa perspectiva. Ló não. Ló tinha visão de humano, de humanidade, de carnalidade, de interesse próprio. Ilza, bom dia. Deus te abençoe, irmã. Ló tinha essa visão. Aí o que Ló faz? Chega em determinado lugar, ele olha a terra é boa, o Vale do Jordão, terra é boa. E ele olha aquela terra e encanta pela beleza que a terra tinha. Ele não se preocupou em nenhum momento em entender se aquilo era ou não vontade de Deus para a vida dele também. Mas ele olha e percebe que a terra era melhor, que a terra era boa. E aí ele decide ficar sobre aquela terra. Como o seu olho era um olho voltado para a materialidade, ele não observa que ao lado daquela terra tinha a cidade de Sodoma. E a cidade de Sodoma, a cidade do pecado, cidade do erro, cidade que seria destruída lá na frente. Mas na visão de Ló, aquela terra então era boa. Nem a proximidade com o pecado, nem a proximidade com aquilo que não agradava a Deus, fez Ló perceber que aquilo ali poderia ser uma cilada e um lugar ruim para ele ficar. Quantas vezes o nosso olhar nos leva também a esse tipo de resultado? Porque eu olho, me parece a coisa boa, me parece excelente, me parece bonito, me parece até que eu vou me dar bem. Me parece que vai dar certo, mas não é a vontade de Deus, não foi algo preparado por Deus. Talvez Ló devesse ter procurado um outro tipo de acerto, de arranjo com o próprio Abraão, sabendo que para a vida de Abraão havia uma promessa do próprio Deus. Olha, Abraão, eu vou ficar do seu lado, decide você como fazer, porque eu sei que sobre você tem uma promessa, e a promessa de Deus vai se cumprir, e se cumprindo na sua vida, eu também sou abençoado, porque nós estamos juntos. Talvez fosse. Mas Ló não, Ló ele, na sua visão, na sua capacidade, baseado na sua capacidade humana, de enxergar a coisa e decidir, enxergou algo que era bom e não percebeu que ele estava caminhando para perto do perigo, estava caminhando para perto da morte, caminhando para perto das perdas. Porque Sodoma logo em seguida, Sodoma é invadida. Bom dia, Rô, meu amor, Deus te abençoe. Sodoma é invadida, tem um rei com um nome muito difícil de falar, deixa eu ver se eu marquei aqui. Quedorlaomer, o nome do rei, Quedorlaomer, que juntado a outros reis da região estavam dominando, e Sodoma foi dominado por esse rei. Ló perde tudo. Ló, tudo aquilo que era riqueza e que gerou a briga com Abraão, agora ele perde tudo e ele vai até como escravo desse rei. Abraão é que, penalizado, sabendo da notícia, volta então e resgata Ló. Deu trabalho para Ló, deu trabalho para Abraão de novo. Ló deu trabalho para Abraão de novo. Escolha. Já tinha vivido um momento de bênção, já tinha vivido um momento de paz, já tinha vivido um momento de prosperidade, já tinha vivido um momento de saúde, já tinha vivido um momento de prosperidade, de sucesso, já tinha vivido de acordo com a vontade de Deus. Agora larga tudo, porque os seus olhos enxergaram beleza, aonde na realidade por trás daquela beleza existia um risco, e um risco muito grande, que era a cidade de Sodoma, a cidade do pecado. Perde tudo e agora vai escravo, lá na frente resgatado por Abraão, volta e já não consegue mais, a partir de então, recuperar-se da tragédia toda. E o final da história lá na frente, para quem conhece, sabe que Sodoma será destruída. Deus manda o anjo para resgatar Ló, porque apesar de toda essa história, Deus ainda age com misericórdia sobre a vida de Ló e retira ele da cidade. Ao sair da cidade, Deus manda não olhar para trás. A mulher de Ló, não convencida
de toda a experiência que já tinha vivido, de tudo aquilo que já tinha visto Deus fazer, se a ordem era não olhar para trás, e ela mais uma vez, humanamente, resolve não cumprir aquilo que o Senhor tinha dado como ordem para eles, não olharem para trás. Ela olha e morre. Então, o que nessa manhã nós podemos aprender das duas histórias, Sansão e a história de Ló? Os dois, em algum momento, mesmo mesmo que viveram durante um período, estavam vivendo a bênção de Deus, estavam vivendo a manifestação daquilo que Deus tinha prometido e cumprindo na vida deles. Eles olham para si e falam, não, eu posso fazer diferente. Eles olham para a sua capacidade e dizem, eu posso realizar diferente. E eles tomam a decisão de fazer diferente, de não colocar Deus em primeiro lugar, de não olhar para Deus e procurar entender e viver aquilo que é a vontade de Deus para as suas vidas. E o resultado é de perda. Então, que você nessa manhã possa entender isso e não fazer como fez Sansão e não fazer como fez Ló. Sansão, o projeto de Deus para Sansão era sim, de torná-lo próspero, de permanecer ele como uma referência de Deus naquele lugar, um homem onde as pessoas se chegassem a ele porque nele havia a sabedoria do próprio Deus. Ló, ele até podia ficar ao lado de Abraão, que ele seria próspero, que ele seria feliz, ele usufruiria da bênção de Deus para Abraão, mas ele precisava aprender a ser humilde, ele precisava ser submisso, ele precisava entender que a bênção não era sobre, a promessa da bênção não era diretamente a ele, era diretamente a Abraão, mas ele olhou com os seus próprios olhos e os seus olhos levou ele ao erro, porque quando ele chegou à terra bonita, ele não percebeu que era uma terra que estava próximo do pecado, era uma terra que estava próximo da destruição, era uma terra bonita, mas era uma terra que o levaria à perda, que o levaria à derrota, que o levaria à desgraça. Então, cuidado com os seus olhos, cuidado com suas decisões. Por mais que pareçam que não tem nada a ver, por mais que pareçam que você terá oportunidades, por mais que pareça, preocupe-se em saber se ela é ou não, ou se ela agrada ou não a Deus. Agradando a Deus, sucesso. Agradando a Deus, prosperidade. A Bíblia fala de tanto outros homens, um número de grande de outros homens, que durante a sua vida com Deus, abriram mão da vida com Deus, para viverem a sua própria vida, para viverem da forma como desejavam viver. E o final foi triste. Qualquer dia desse a gente fala sobre Salomão. Tá bom? Deus abençoe. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradeço muito, Senhor, pela tua graça nesse dia. Te agradeço demais, Senhor, pela tua bondade. Te agradeço, Senhor, porque em tudo eu percebo a tua presença. Em tudo eu vejo as tuas mãos nos cuidando e nos guiando. Então que nessa manhã, Senhor, o teu Espírito Santo fale ao meu coração, fale ao coração dos nossos amigos, fale ao coração daqueles que verão esse vídeo, e que haja, Senhor, através disso o discernimento de primeiro buscar entender qual é a tua vontade, qual é o teu plano, qual é o teu desejo para as nossas vidas, para as nossas famílias, e que nós possamos humildemente nos submeter àquilo que o Senhor tem preparado, nos submeter àquilo que é o teu plano, porque o teu plano é o melhor. O teu resultado, o resultado do teu planejamento, ó Deus, é o melhor. Tantos exemplos de homens que decidiram por suas vontades e deram errado, caminharam por caminhos difíceis, caminhos sem volta, outros até chegaram à morte porque decidiram errado. Então que isso não venha acontecer conosco, porque o Senhor sempre nos dá aí a oportunidade de, olhando por onde andamos, mudar o rumo, fazer uma conversão, e que nossos caminhos então possam, a partir disso, entendendo isso, ser traçados,
e caminhados de acordo com a tua vontade. Dá-nos essa sabedoria, dá-nos esse entendimento, dá-nos a disposição de buscar a mudança, dá-nos, ó Pai, a coragem para mudar e fazer a coisa certa, fazer conforme a tua vontade. Então, Senhor, seja conosco. Senhor, dá-nos um dia de paz, dá-nos um dia de bênção, um dia de vitória, um dia cheio da tua graça. Livra-nos, ó Pai, de todo mal, livra-nos do homem mau, livra-nos, Senhor, dos laços preparados pelo nosso inimigo. Ó Deus bendito, ajuda-nos, ó Pai, a caminhar e não tropeçar, que nós possamos, ao final da vida, alcançarmos a tua graça. E ao final desse dia, mais uma vez, erguer as mãos aos céus e dizer que até aqui o Senhor nos tem ajudado. Obrigado por tudo. Dá-nos mais uma vez, eu te peço, um final de semana de bênção, que possamos no domingo estarmos reunidos como congregação, como igreja, para render glórias, render graças, louvores a ti, Senhor de todos e Senhor de tudo. Obrigado, em nome de Jesus. Sim, Estherzinha, Deus te abençoe. Ailton, Deus te abençoe. No domingo nós vamos estar ali em São Mateus, Rua Desembargador Silva Pereira, 183, a partir das 18h30, na nossa reunião na congregação Fonte de Vida. Que você faça um esforço, esteja lá conosco para esse momento de culto. Jesus certamente se alegrará com a sua decisão. Sim? Um grande abraço, até a próxima semana, se Deus assim nos permitir. Posso aproveitar um pouquinho só? Esther, dá um abração no seu Wilson aí por mim, viu? No seu Marcos, na dona Mercedes. Eu sei que o Gé e a Jéssica estão de férias aqui em São Paulo. Mas um grande abraço a todos vocês aí, viu? Fiquem com Deus. Até a semana.